Franqueada a palavra aos senhores vereadores, com a palavra o vereador Júlio César Caetano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa, senhores vereadores, público presente e aqueles que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação. Parabéns, Bruno. Uma excelente iniciativa de sua parte, a gente discutir esse assunto de extrema importância. Hoje a gente fala, o Brasil está assim, mas nós temos que cuidar do nosso município. O Brasil é formado por mais de 5 mil municípios. Então nós temos que cuidar dos nossos municípios e cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Eu nasci no bairro Jardim Brasília, fui criado no bairro Jardim Tóquio. Eu fui criado no meio da pobreza, fui criado no meio da violência, frequentei o Corinthians na década de 2000, e já, nunca coloquei um cigarro na boca, nunca usei nenhum tipo de droga, entendeu? Então, gente, não é o bairro que faz o caráter da pessoa, não é o bairro que a pessoa mora num bairro pobre, num bairro carente, a droga está em todas as classes sociais. Nós temos filhos de papais aí vendendo droga, usando droga, roubando, matando, e nós temos muitos pais de família morando no PV, morando na Jardim Tóquio, no Silvia Covas. Não é a música que faz com que o jovem, o adolescente, ele pratique um crime. Eu gosto de rap, eu gosto de todos os tipos de música. E qual a diferença de uma música dessa, que é uma música de periferia, para um sertanejo? O sertanejo ensina a trair, o sertanejo ensina um monte de coisa errada. Então, gente, o que eu falo para o meu filho, o que leva a criança ou adolescente para o lado errado é a curiosidade. Então, eu escuto, pai, você escuto, mas você não vai fazer o que a música fala. Entendeu? A música te faz uma viagem, te leva num lugar, você conhece sem você pisar lá. Então, você tem que quebrar a curiosidade da criança. Eu fui criado de uma tal forma que eu nunca vi meu pai e minha mãe discutir. Meu pai, senhor Antônio Caetano, minha mãe, dona Sônia Maria Caputo Caetano, 9, 10 horas da noite, quando um vai deitar, o outro vai atrás. Nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. Os dois são sempre juntos, 40 anos casados. Então, a educação de hoje, gente, a educação de antigamente, ela não funciona nos dias de hoje. Meu pai me criou da seguinte forma: a droga está aí. Se um dia eu ficar sabendo que você colocou uma droga ou um cigarro na boca, esquece que eu sou seu pai. Vou te colocar para fora de casa. E eu cresci com isso na cabeça. Minha afinada tia, dona Lázara, que morreu com 39 anos, só pediu uma coisa para mim. Ela faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. Filho, nunca põe uma droga na boca. Nunca usa uma droga. Eu cresci com isso hoje, Então, infelizmente, essa geração, ela perdeu o carinho de pai. Também concordo que os pais hoje não ouvem, só que a base familiar, gente, é muito importante para o filho não cair num mundo errado. Uma criança que chega em casa, vê o pai agredindo a mãe, quantas vezes você passa nos bares aí de domingo, tá o homem lá domingo, todo domingo, Santo Domingo, tomando cerveja no bar, não participa do crescimento do filho, não participa, não está junto com a família. Então, a base familiar é muito importante. E quando nós falamos de poder público, nós temos leis, inclusive em Penápolis, conversando com o Dr. Rodolfo, nós temos leis, mas que é muito necessário ter uma fiscalização. Tá? Nós temos aí, para você fazer uma festa, doutor Bruno, é necessário ter um alvará de funcionamento, é necessário ter um auto de vistoria do corpo de bombeiro, é necessário ter um atestado de vigilância sanitária. Para menores de 18 anos, o alvará do juiz da infância e da juventude, atestado de responsabilidade técnica caso o organizador não seja dono do imóvel, ou cópia do contrato de locação. Mas para isso nós temos que ter fiscalização. E cadê o corpo de fiscalização? Nós não temos quantidade de pessoas suficiente para isso. Quando nós falamos que a cultura, o esporte e a educação é de extrema importância, Mas como nós vamos ter cultura e esporte, acabei de confirmar com o Paulo, a pasta é 1.700.000 por ano que vem.
800 mil comprometidos com a folha de pagamento. Nós temos a pasta da cultura, 1.200.000 por ano, 600 mil comprometidos com a folha de pagamento. O que a cultura faz com 600 mil por ano? O que o esporte faz com um pouco mais de 1 milhão por ano? Esses coitados vivem de parceria, entendeu? Faz um evento aqui, em troca disso, você me arruma isso, você me arruma aquilo. Então, ou seja, a pasta da educação, que é a maior pasta, eu sou a favor de ter uma união entre educação, esporte e cultura. A maior pasta do município hoje é a educação. Então, a educação tem que, de uma forma indireta, Paulo, ajudar essas outras pastas. E dá, você sabe muito bem que dá, e você está fazendo isso. Você sabe muito bem que dá. Então, gente, é só dessa forma que nós vamos tirar. Parque aquático. Quem lembra do parque aquático na década de 80, início de 90, vai lá hoje como é que está. Nós, vereadores, nós cobramos, gente, o executivo. Nós cobramos manutenção dessas praças esportivas. Entendeu? Então, não tem, a folha de pagamento está comprometido nos 54%, não tem como você colocar um salva-vidas nessas piscinas dos barracões, estão todas fechadas. Então, precisamos sim de uma atenção do executivo para esses problemas. Nós precisamos de uma atenção, um comprometimento por parte do executivo. E somente assim nós não vamos resolver o problema da nossa cidade, mas nós vamos amenizar. Nós vamos amenizar. Eu até, hoje, Aline, eu lembro muito bem quando eu ia nas festas, da época da Adrenamil, do Xalalau, que o conselho tutelar ele ia na porta, perguntava lá se é maior, de menor, tudo. Eu lembro, só que hoje eu fiquei sabendo que o conselho tutelar ele não pode, não é atribuição do conselho tutelar, exatamente. Eu pesquisei muito, né? O conselho tutelar, a função é fiscalizar, zelar a família, comunidade, sociedade, assegurando com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Aí existe o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão colegiado, permanentemente, de caráter deliberativo e composição paritária. Então, ou seja, o que cabe à polícia militar fiscalizar. Só que aí a gente pega a polícia militar. Tenente, é um policial para cada 1.000 pessoas? A base é mais ou menos mais, né? Nós temos quantos hoje no município? 45, para atender inclusive a comarca. Então, como que a polícia militar vai fiscalizar essas festas? É difícil, gente. Então, é só enxugar gelo. Então, o assunto é mais complexo. As informações hoje, ela vem com uma velocidade incrível. Existem estudos que uma pessoa que nasceu na década de 20, ela, em 10 anos, é a mesma coisa que ela tem a informação de 7 dias do jornal New York Times. Ela levaria 10 anos para ter informações de uma semana de jornal. Então, olha só a diferença. Então, do jeito que vem coisas boas hoje, vem coisas ruins. E vem com força também, vem muitas coisas ruins, né? Então, hoje, o que acontece? O conselho tutelar, ele pode constatar, verificar e chamar a polícia, porém não é obrigação. A polícia não pode pôr a mão numa criança menor de 14 anos. Só que o conselho tutelar, ele tem que chamar o responsável. E ela pode levar se a criança não ter resistência. Depois você pode explicar melhor, Aline, o que eu estou dizendo. E abaixo de 14 anos, pode levar para os pais absolutamente incapaz. E acima de 14 anos é relativamente incapaz. E a polícia, ela é obrigada a chamar o conselho, que chama os pais no local. E acima de 14 anos, apenas a polícia. Então, gente, dá uma olhada. Às vezes, até hoje, eu falava, o conselho tutelar tem que estar em frequência dessas festas. E hoje, pesquisando muito, eu vi que o conselho tutelar, ele não pode, entendeu? Ele deve sim, se for chamado, ele tem que ir para ver, aí chama a polícia militar. Se for menor de 14 anos, a polícia militar não pode, gente. Só com autorização dos pais, tem que chamar os pais. Então, é complicado. Infelizmente, são as leis, né?
da criança, o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, que nós barramos nessas leis. E nós, vereadores, quando se fala assim, tem que cobrar executivos, nós cobramos. Quando o vereador sobe aqui e fala parque aquático, centro de lazer, né, nós queremos mais esportes, nós queremos mais isso, nós cobramos. Aí depende de quem? Do executivo. Existe uma lei aqui, só para completar, senhor presidente, que tem que ser fiscalizado, mas cadê a quantidade de fiscais para fiscalizar? Tem as pastas, que são extremamente... cobertor é curto, né, Paulinho? Não dá para fazer muita coisa só com parceria. Então, parabéns, pastor, uma ótima discussão. A audiência é muito importante mesmo, e espero que nós saímos aqui com muitas ideias positivas, não só para ficar na conversa, e sim levar algumas discussões, algumas alternativas, para que a gente consiga amenizar o consumo de droga, essas festas que vêm aterrorizando os nossos jovens do nosso município. O meu muito obrigado.